Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Coronel Mário que realize a leitura de versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Assim seja. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito a primeira secretária e de antemão já agradeço, a DOC, vereadora Camila Lima, que realize a leitura do expediente. Expediente de 28 de setembro de 2020. Ofício número 245/2020 da Gabinete do Prefeito encaminhando resposta ao requerimento número 645 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Ofício número 378/2020 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em resposta ao requerimento 720/2020 da Edilidade. Ofício número 181/2020 da Secretaria de Administração e Finanças comunicando o repasse de recursos para pavimentação. Ordem do dia. Segunda votação, substitutivo do projeto número 126 de 2018, que altera a nomenclatura do cargo de auxiliar de suporte do pronto atendimento e estabelece as respectivas atribuições. Indicações. Indicação número 116 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, e o reperfilamento com camada asfáltica do acostamento da rua Frei Menando Campos, entre a rua Antônio Burgert e até a rua Caetano Costa, conforme fotos ao anexo. Requerimento número 117 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado, secretário de Meio Ambiente, determinar que se proceda a limpeza do Largo do Centenário e também o recolhimento de galhos de árvores que foram depositados em terreno baldio na rua 13 de Maio, próximo ao prédio da Secretaria Municipal de Educação. Indicação número 118 de 2020, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do Detracan, que seja instalada uma lombada na rua Henrique Sorg, em frente à farmácia bairro Jardim Esperança. Obrigado, vereadora Camila Lima. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições? Não há inscrições, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei número 126 de 2018, que altera a nomenclatura do cargo de auxiliar de suporte do pronto atendimento, criado pela lei número 3.611 de 2003, e estabelece as respectivas funções. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 126 de 2018 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos do dia 28 de setembro de 2020. Requerimentos números 788, 789, 790, 791, 792, 793 e 794 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, reiterando requerimento número 682, de 24 de agosto de 2020, ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, reiterando os requerimentos número 517, de 16 de junho de 2020, número 487, de 15 de junho de 2020, 486, de 15 de junho de 2020, número 482, de 9 de junho de 2020, número 481, de 9 de junho de 2020, ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, reiterando o requerimento número 260, de 17 de março de 2020. Coloco em discussão os requerimentos 788, 789, 90, 91, 92, 93 e 94 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos do número 788 ao 794 de 2020. Requerimento número 795 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, solicitando cópia do contrato da Prefeitura de Canoinhas com o senhor Celso Vitorino Paz de Hora, referente ao aluguel da antena localizada em Rio dos Pardos. Coloco em discussão o requerimento número 795 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, as minhas colegas vereadoras, os colegas vereadores, os colaboradores da casa, os nossos internautas, o nosso Cláudio Sim, sempre nos honrando com a sua presença. Esse requerimento foi elaborado porque a gente não consegue fazer a solicitação pelo site do município de Canoinhas. E esse contrato já venceu e a antena continua lá. E para que o seu Celso ou outro proprietário do imóvel entre em contato com a operadora para renovar o contrato de locação, eles querem uma cópia do contrato anterior. E ele teve ali na prefeitura e eles falaram que era só fazer a solicitação pelo site. E pelo site não é possível fazer essa solicitação, ela não se complementa, não se conclui. Então, por isso que estou fazendo via Câmara de Vereadores. É exclusivamente esse o motivo e até gostaria de um pouco de agilidade, porque, na verdade, os proprietários do imóvel já estão lá há alguns meses, fornecendo o espaço, né, sem ter o rendimento devido em função do uso da antena pela operadora de telefone. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 795 de 2020. Requerimento número 796 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando os supermercados Bruda pela iniciativa de incluir no quadro de funcionários pessoas com transtorno do espectro autista. Coloco em discussão e já coloco à disposição de toda a edilidade o requerimento número 796 de 2020.
Senhor presidente, Com a palavra. eu agradeço essa disposição de colocar em nome de toda a idilidade, porque eu ia pedir permissão para assinar junto e parabenizar mesmo essa instituição que é o Supermercados Bruda, essa empresa, pela iniciativa de dar oportunidade para essas pessoas. E dentro de outras pessoas com outras necessidades especiais também. Isso é muito importante, essas pessoas precisam se sentir incluídas, valorizadas e respeitadas. E eu percebo, tem uma pessoa que trabalha nessa empresa e que tem uns problemas de epilepsia e tem um tratamento altamente respeitoso. Eu acho isso muito importante porque as pessoas são valorizadas e todas as empresas precisam dar oportunidades para pessoas com alguma espécie de necessidade especial. E assino com o maior prazer junto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, então, em nome de toda a edilidade, o requerimento de número 796/2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 796 de 2020 de toda a edilidade. Requerimentos números 797 e 798 de 2020, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício à Caixa Econômica Federal Joinville e à Caixa Econômica Federal Canoinhas, solicitando ver da possibilidade de abertura de uma agência lotérica no bairro Piedade, no município de Canoinhas, devido à grande população deste bairro, que precisam se deslocar até o centro do município para ter acesso às casas lotéricas. Coloco em discussão os requerimentos 797 e 798 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Cláudio, que nos prestigia, internautas que nos acompanham, colaboradores da casa, a todos, boa noite. O requerimento já está fazendo a sua devida conotação sobre o assunto, mas fazendo um ato de reflexão com relação àquela localidade da Piedade, Nossa Senhora Aparecida, aquela região toda, não tem lá nenhuma instituição que possa cobrar ali um talão de luz, talão de água, fazer qualquer operação que esteja vinculada às instituições financeiras, aos bancos. Então, é uma região que está crescendo bastante, que tem um fluxo de movimento que vem do nosso interior, né, como Pinheiros, Barra Mansa, enfim, de várias regiões. Ali está próximo, Tirafogo, tantas regiões, né, que vêm dali, como também o próprio Altos Palmeiras. Você vê, quem mora naquelas regiões, hoje precisam vir até o centro da cidade. Não tem onde pagar um boleto, não tem onde pagar um talão de luz, um talão de água, um carnê que precisa ser quitado, né? E a lotérica, ela oferece todo esse serviço às pessoas. Então, é uma forma de aproximar a Caixa Econômica, aproximar a lotérica perto da população, de uma população que realmente, com toda certeza, vai usar muito naquela região. Então, nesse sentido, que é a solicitação, como tantas vezes foi feito lá para o Campo da Água Verde, encaminhado lá, a gente fez por muitas vezes isso, até que a Caixa Econômica abriu essa licitação para atender essa demanda daquela região. E entendo hoje com extrema importância que aquela região ali, próxima da BR-280, ela contemple uma casa que opere com esse trabalho. Então, a lotérica talvez seria o caminho mais eficiente para resolver essa falta de onde as pessoas poderem pagar suas contas e também fazer
né, os jogos da Loteria Federal que se encontram lá. Tem muitas pessoas que têm que realmente se deslocar até o centro para isso. Então, nesse sentido, atendendo aquela demanda, atendendo aquela população tão importante, e que é um bairro que está crescendo bastante, uma região que está crescendo muito, é carente do oferecimento desse trabalho. É nesse sentido que eu fiz esse requerimento, é nesse sentido que a gente vai trabalhar para ver se, aos poucos, nós conseguimos contemplar aquela região com mais esta prestação de serviço à população. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Gil Baiano. A todos os senhores vereadores e vereadoras, nosso amigo Cláudio, que nos acompanha. Essa solicitação é muito importante porque é um bairro, ele não é um bairro esquecido, é um bairro que o município, o governo, desde lá de trás, vem dando prioridade para aquele bairro, e um bairro que cresceu muito. Então, ali deve ter umas 800 famílias dentro daquele bairro. E essa agência própria, com certeza que vai beneficiar muito aquelas famílias. Portanto, é uma distância bastante do centro onde tem as agências, né? Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, pelo pedido, e dizer que sou favorável e que vamos torcer para que seja atendido. E esse pedido não será atendido a Vossa Excelência, mas sim todas aquelas famílias que moram naquele bairro e próximo do bairro. Parabéns pela solicitação. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos 797 e 798 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos 797 e 798, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Requerimento número 799 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando informar qual o motivo da paralisação da obra de pavimentação da rua Antônio Liller e qual a previsão de retomada da obra. Coloco em discussão o requerimento número 799 de 2020. Passo a palavra ao vereador, autor, Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Cláudio, da honra e o prestígio da presença, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, eu e a vereadora Zeneci moramos no bairro Tricolim, divisa com o Alto das Palmeiras, e estaríamos com certeza acompanhando essa obra de execução da rua Antônio Liller. Devido à estiagem, recentemente os moradores nos questionaram lá a questão do pó, se havia possibilidade da empresa molhar a rua para amenizar. Realmente é um problema muito sério. Depois de muitos anos, essa obra está saindo, e agora, com a chuva de ontem, foi mexido na rua e causou bastante transtorno na questão do barro. A gente sabe, e seria temerário criticar a realização desta obra, dada a complexidade e também a questão técnica, né? Porque quando está período de estiagem, existe a questão do pó. Quando chove, tem a questão do barro. Só que eu vou solicitar aos proprietários da empresa, o engenheiro que fiscaliza também, que ao menos melhore, se possível, o acesso às entradas das residências, porque, vereador Célio, foi mexido bastante na rua, né? Está sendo feito as bocas de lobo, e tem pessoas que têm dificuldade de entrar em casa. Eu acho que tem que dar uma atenção um pouco maior nesse sentido. E como fui questionado e tenho acompanhado também que as obras estão temporariamente paralisadas, deve ter algum motivo,
estou fazendo esse questionamento, essa solicitação, em nome da comunidade lá do bairro e dos moradores da rua, para que tenha a continuidade. Observando o contrato, tem um prazo para execução, a gente sabe que está dentro do prazo, mas se possível minimizar os problemas dos moradores, né? Isso é extremamente importante. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 799 de 2020, de autoria do vereador Coronel Mário. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Passamos então às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu só gostaria, como presidente do Partido Liberal de Canoinhas, cumprimentar todos os candidatos e candidatas da nossa nominata que se emprestaram o seu nome, a sua história, para concorrer a um cargo eletivo. Da mesma maneira, cumprimentar todos os demais candidatos dos outros partidos e desejar, além de sorte, muito trabalho. Nós sabemos, vereador Célio, o senhor que é o decano dessa Casa de Leis, que uma campanha política se faz com proposta, se faz com respeito, se faz principalmente com vontade e conhecimento para chegar a essa Casa Legislativa. Então não basta apenas sorte. Eu sempre reitero às pessoas com as quais eu converso que é importante as pessoas que emprestam o seu nome conhecer um pouco mais da atividade legislativa, conhecer um pouco mais da legislação, e são aproximadamente 150 vagas que pleiteiam, 150 candidatos que pleiteiam as vagas aqui na Câmara. Boa sorte, que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, proteja e acompanhe cada candidato, cada um com as suas peculiaridades, cada um com suas propostas, com seus projetos, porque eu entendo, vereadora Norma, que quando você empresta o seu nome para concorrer a um cargo eletivo, seja quem quer que seja, essa pessoa está se comprometendo a trabalhar em prol do município. Então, o grande objetivo de todos é esse. Mas a eleição se ganha com proposta, com história, com seriedade. Então, tenhamos uma campanha tranquila, uma campanha pautada na ética, e que realmente as pessoas que apresentarem suas melhores propostas, tiveram o reconhecimento do eleitorado, sentem nessas cadeiras na próxima legislatura. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Há mais alguma inscrição? Vereador Célio Galeski com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, vereador Coronel Mário, da mesma forma, eu, na condição de presidente do PSL, também tenho feito uma manifestação junto aos meus candidatos. O PSL tem 15 candidatos a vereador. São excelentes pessoas com um único objetivo, vereadora Thelma Bley, de trabalhar para uma cidade ainda melhor, para uma condição de vida dos nossos munícipes, com o objetivo único de ajudar a nossa cidade. E eu tenho emprestado a eles essa experiência que eu adquiri nessa casa, nesses muitos anos que aqui estou, graças ao povo, muito mais graças a Deus, e tenho colocado isso para eles. Quem coloca o seu nome, e hoje os candidatos do PSL, nenhum deles já disputou eleição, ou seja, é a primeira eleição que vão disputar. Hoje são vistos pela comunidade como pessoas boas, com uma boa intenção, mas que a partir de janeiro, com a eleição de um ou dois deles,
vereadora Thelma, infelizmente já vai ser revertida essa condição. Vão olhar para ele como um político. E infelizmente a nossa classe, e nós aqui dessa casa não nos enquadramos, mas infelizmente essa classe está desgastada por várias situações no decorrer do tempo. Falo muito mais a nível de Câmara Federal, algumas situações que a gente tem visto na Assembleia Legislativa, mas infelizmente a imagem que o político tem não é das melhores. Mas nem por isso as pessoas de bem devem deixar de concorrer a uma vaga. E eu tenho falado isso para eles. E eu hoje, pela experiência que tenho, vereador Paulo Glinski, tenho essa responsabilidade também de auxiliá-los, mostrar o caminho e dizer que é possível continuar fazendo política de maneira séria, com o único objetivo que é o bem do povo. Nós, por estarmos na política há bastante tempo, às vezes ao mesmo tempo em que você quer dar um tempo, é uma decisão bastante difícil. A gente está acostumado com a eleição. Eu há 24 anos disputo a eleição, né? E agora chegou um momento, claro que motivado também pela minha saúde, por várias outras situações, mas é difícil deixar de lado. Mas é difícil deixar de lado, vereadora Norma, porque a gente tem um objetivo realmente de fazer o melhor para o nosso povo. Eu sempre usava a fala aqui, vereador Vilmar, que eu não sou o melhor vereador dessa casa, mas eu dou o melhor de mim. Eu me orgulho de ser político. E eu tenho tido orgulho de fazer parte de várias legislaturas com excelentes pessoas aqui nessa casa, que sempre o objetivo maior era o bem comum. Então, só dizer que o PSL tem bons nomes, excelentes nomes, e que certamente vai ocupar uma cadeira nessa casa, seja 1 ou 2 vereadores. Nós vamos trabalhar sério com esse objetivo de melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio Galeski. Continua aberta a palavra. Ninguém mais inscrito. Sendo assim, quero agradecer os colegas vereadores, vereadoras, internautas, funcionários da casa, o nosso Cláudio Sim. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 29 de setembro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.